Vamos lá, olha só, eu tenho visto muita gente falando pra mim nos comentários e também no direct que tá deixando de investir em fundos imobiliários porque não adianta receber dividendos mensais se você acaba perdendo todo o dinheiro na cotação dos fundos, já que os fundos eles acabam caindo muito. Os fundos acabam pagando 10%, por exemplo, de dividendos, em contrapartida acaba caindo lá 10% ou até mais. Então muita gente tá realmente deixando de investir e foi justamente por isso, caso esse seja também o seu caso, eu resolvi fazer esse vídeo para esclarecer. Será que fundo imobiliário realmente não vale a pena investir? Ou será que vale a pena investir para algumas pessoas e de repente não vale para você? Ou também o contrário, né? De repente não vale para o outro, mas vale para você. Então, cara, esse vídeo eu espero que realmente seja bem esclarecedor para muitos investidores, porque eu não quero ver gente depois se arrependendo de tomar escolhas erradas. Por isso, vem comigo, já aproveita aí, aqui embaixo tem um grupo no Facebook, um grupo de investidores RD. Entra lá, é um grupo gratuito, eu tenho certeza que vai valer a pena você fazer parte desse grupo. Agora olha aqui na minha tela, o IFIX, tá? O índice dos fundos imobiliários, está em 3.000 pontos, ele caiu no ano de 2024 8,94%. E é justamente por isso que muita gente tem se questionado. Pô, eu comecei a investir em fundos imobiliários e não investir em ações, porque fundos imobiliários teoricamente era para equilibrar a minha carteira, ou para fazer com que a minha carteira tivesse uma boa rentabilidade, pingando lá dividendos isentos de imposto de renda todos os meses e tudo mais, mas que não era para ter tanta oscilação assim, cara. Só que na verdade tá oscilando demais e eu não tô suportando. Isso é que muita gente tá vivenciando e muita gente tá falando por aí. E eu concordo, caiu pra caramba, 8,94%. E quando a gente vem pro Ibovespa, no ano, tá com uma queda menor de 5,09%. Ou seja, a bolsa de valores era para oscilar muito mais, só que nesse caso aqui tá caindo menos. As ações em si, o Ibovespa, ele tá caindo menos do que os fundos imobiliários. E aqui é a primeira coisa, né? Primeiro ponto. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O fato de o IFIX estar caindo mais neste ano não quer dizer que ele seja mais volátil do que o Ibovespa. O Ibovespa, por exemplo, aqui, ó, a gente pode observar desde o começo do ano, se a gente puxar daqui do comecinho do ano até aqui, chegamos a bater mais de 10%, ó, mais de 10% de queda. E depois daqui até aqui em cima, até o topo, subiu mais de 15%. Isso aqui é volatilidade, tá? Isso aqui é volatilidade. Já o IFIX, perceba, isso aqui fica muito claro, ó, não tem aqueles altos e baixos tão bruscos, tá? Apesar de, nos últimos dias, tivemos essa queda aqui mais repentina, mas bateu aqui uma queda de, no máximo ali, uns 6%. Não teve aquele pico enorme como nas ações. É disso aqui que estamos falando quando estamos falando de que investir em ações é muito mais volátil, o mercado de ações é muito mais volátil do que o mercado de fundos imobiliários. Mas isso não faz com que os fundos, em determinado momento, possam cair ainda mais do que as ações. E isso é o que já estamos vivendo na prática. Dito isso, a gente precisa ver algumas coisas. Quais coisas? Olha só, temos vários bons fundos imobiliários, fundos bem grandes mesmo, já perenes, digamos assim, né? Fundos que praticamente todo investidor tem em carteira. O BTLG11, por exemplo, está com uma queda de mais de 11% acumulada no ano. O Tegar 11, mais de 24% acumulada no ano. GARI 11, o fundo que muita gente está investindo aí, um fundo base 10, que era o antigo GALG 11, está com mais de 4% de queda acumulada no ano. E o famoso MXRF11 está com uma queda aqui de quase 12% no ano de 2024. É uma queda bem forte também, inclusive está abaixo do seu PVP, abaixo do valor patrimonial, algo que é realmente muito raro de se ver. E aqui entra alguns pontos que eu preciso falar com você. Os fundos imobiliários, eles de fato eles estão caindo e nós já vamos falar por que eles estão caindo tanto e também se vale a pena ou não. Mas o fato é que os fundos, apesar deste ano estarem caindo tanto, não é todo ano que os fundos imobiliários eles caem e também não é todo ano que eles caem tanto assim. Inclusive, muita gente está escolhendo errado. Você precisa saber realmente escolher os seus fundos imobiliários. Existem fundos bons e existem fundos ruins. Muita gente acaba escolhendo fundos ruins e aí na carteira o cara fica lá 5 anos, se ficar 10 anos, se ficar 15 anos, provavelmente vai ficar com esse fundo aí simplesmente afundando e perdendo o seu patrimônio, perdendo o seu dinheiro. Mas não é pelo fato de investir em fundos imobiliários não valer a pena, mas sim pela escolha ruim que você fez. Então você precisa se ligar disso aí. Olhe para sua carteira, veja os fundos, veja os fundamentos, olhe o relatório gerencial, olhe os indicadores, faça a análise qualitativa, a análise quantitativa. Se você souber fazer isso, cara, você muitas das vezes você pode até mesmo ter teoricamente prejuízo no curto prazo, que é o que estamos tendo hoje, né? Mas por conta de mercado e não por conta do fundo. Você já vai escapar dos fundos ruins, das encrencas, porque no mercado de fundos imobiliários realmente existe muita, mas muita
encrenca, assim como nas ações. Mas eu acho que até, cara, dentre as ações e fundos imobiliários, eu diria que nos fundos imobiliários existem mais encrenca ainda do que nas ações, tá? Um outro ponto que a gente precisa abordar aqui é a comparação entre fundos imobiliários e imóveis, tá? Imóveis físicos. Muita gente tem falado, pô, eu acabei investindo em fundo imobiliário, acabei caindo no conto do vigário porque me venderam algo que, na verdade, era algo para oscilar menos e ser mais vantajoso do que um imóvel físico, já que eu não me incomodaria tanto. Me pagaria dividendo todo mês, rende mais do que imóvel físico, blá blá blá, e acabei me dando mal. Acabei que tô só perdendo tempo aí faz 1 ano, faz 2 anos, faz 3 anos. Além disso, muita gente tem falado que investir no imóvel, por exemplo, eu teoricamente não precisaria reinvestir o aluguel. Eu acabo ganhando um pouquinho menos ali do que nos fundos imobiliários. No imóvel você recebe aluguel ao invés de dividendos, mas eu não preciso ficar reinvestindo. E tá circulando aí pelo YouTube, muita gente falando e tudo mais, que nos fundos imobiliários, para eu não ter a perda do meu patrimônio, eu preciso depois, mesmo depois de me aposentar, mesmo depois de já estar vivendo de renda dos fundos, eu preciso também reinvestir os proventos, reinvestir os dividendos. E aí, qual o sentido? Muita gente tem perguntado isso. Pensa comigo, um imóvel físico, vamos supor que você tenha comprado um imóvel físico a 100 mil reais. Depois de determinado tempo, lá você vende esse imóvel que você pagou 100 mil reais por 300 mil reais. Ou seja, você teve uma valorização, um ganho ali de 200 mil reais. Mas esse ganho foi real? Não, não foi real. Foi um ganho nominal. Sabe por quê? Porque nesse meio tempo tem a valorização, mas tem também a inflação. O IPCA ele deve ser descontado também desse cálculo. Então, seus 200 mil reais ali de ganho nominal, aquilo ali não é ganho real. Você deve saber distinguir, fazer essa diferenciação entre ganho nominal e ganho real. Ou seja, um imóvel de 100 mil para 300 mil, o seu ganho real ele não é de 200 mil. Então, é como se você ganhasse, por exemplo, sei lá, vamos supor que você tem um aluguel lá de 10% ao ano, alugou muito bem seu imóvel e tudo mais, tá com um aluguel de 10% ao ano, você tem esse desconto também. Você também tá tendo esse desconto aí, perdendo todo o ano ali, essa inflação, todo mês, aliás, a inflação. A inflação ela deve ser corrigida, tanto dos aluguéis quanto do valor, da valorização do imóvel. E nos fundos imobiliários a mesma coisa. Então nos fundos imobiliários, quando você recebe, e mesmo que você já esteja vivendo de renda dos fundos imobiliários lá no futuro, você precisa também pegar uma parcelinha e também reinvestir. Cara, você vai ser investidor pro resto da vida, mesmo que você já esteja aposentado, definitivamente aposentado pelos investimentos. Senão, você acaba perdendo ali, corroendo o seu valor de patrimônio. Além disso, a gente precisa falar também que nos fundos imobiliários, os dividendos que você recebe, eles são isentos de imposto de renda. O aluguel, eles já são menores por si só do que os dividendos. E no aluguel, o aluguel ele não é isento de imposto de renda, você ainda tem esse abatimento do imposto de renda. Mas, cara, afastando toda essa discussão ainda entre imóvel físico e fundo imobiliário, que é algo que parece que já estava batido, todo mundo já sabia que fundo imobiliário é mais vantajoso por questão de liquidez, por questão de imposto de renda e tudo mais, mas parece que isso reviveu, parece que isso voltou à tona por conta do momento que a gente está vivendo. E aí eu precisei falar um pouco sobre isso, mas agora voltando ao que a gente estava falando aqui, o mercado de fundos imobiliários como um todo, ele é muito novo, não se compara com ações que já tem muito mais tempo aí do que o mercado de fundos imobiliários. As ações aí têm mais de 50 anos, enquanto os fundos imobiliários têm bem menos tempo. Sem contar que os fundos imobiliários, na verdade, eles pegaram uma atração, a gente pode até olhar aqui, ó, olha só, o IFIX, a gente coloca aqui o período máximo, tá? O período máximo ele pega aqui desde 2012. Mas veja que ele ficou meio que lateralizando aqui um bom tempo mesmo. E de 2016 para cá que ele pegou tração, ó. De 2016 para frente que ele pegou tração. E ele pegou força realmente foi ali no período de 2019 para cá. Então é pouco tempo, é muito pouco tempo. E de lá para cá o que aconteceu? A gente tem enfrentado um período muito conturbado de política, de questão fiscal, questão econômica, macroeconômica, e isso tudo acaba refletindo, querendo ou não, no mercado de fundos imobiliários. Isso faz com que os fundos eles venham caindo, mas não são todos os fundos que estão caindo. Vários fundos eles estavam bem estáveis, estavam crescendo, os fundos bons, muito bons, eles estavam estáveis em muito crescimento. Só que agora, cara, estamos vivendo um cenário momentâneo em que realmente pesou sobre todos os ativos.
isso foi simplesmente impossível de ser mantido, os preços dos fundos, porque o investidor está tirando dinheiro dos fundos imobiliários para colocar em renda fixa, colocar em ativos de dólar, colocar em criptomoeda, e é isso mesmo, muita gente que não investia, que não gostava, que era totalmente contra as criptomoedas, magicamente começou a investir em criptomoeda também. O cara se converteu. Então, perceba, é tudo uma questão de momento. O cara que há muito tempo ficava falando muito mal de criptomoeda, porque a criptomoeda é muito... oscila demais, né? Oscila demais. Muita gente ganhou muito dinheiro e depois perdeu muito dinheiro. Teve um período de grande baixa e tudo mais. E aí, esse mesmo cara, ele agora tá falando isso, a mesma coisa que falava das criptos, agora tá falando dos fundos imobiliários. Então, cuidado com esses ruídos de mercado. Além do fato de que cada ativo ele tem uma finalidade. Cara, qual é a finalidade do fundo imobiliário? É renda. Fundo imobiliário é geração de renda. E muita gente, muito investidor, está fazendo uma comparação entre ativos diferentes. Você pega um ativo de alta valorização, alto potencial de valorização, que é o caso de ações americanas, o caso de criptomoedas, por exemplo, e aí você compara com fundos imobiliários, cara, você está fazendo uma comparação totalmente equivocada. É óbvio que não faz sentido. Os fundos imobiliários, eles são obrigados por lei a distribuírem semestralmente no mínimo 95% dos lucros da renda oferida. Então, veja, ficar com 5% de caixa é quase que impossível. Eu diria até impossível que um fundo imobiliário tenha um mesmo potencial de crescimento que uma ação, por exemplo. E além disso, no começo desse vídeo aqui, a gente acabou vendo o quê? A gente acabou vendo isso aqui, ó. O Ibovespa, mesmo tendo esse potencial maior de ganho aí, potencial maior de valorização, as ações, elas também estão caindo e caindo bastante. Então não é apenas o fundo imobiliário que está sofrendo. Como eu falei, a renda fixa ela está muito alta. Basta a gente vir aqui, ó, no site do Tesouro Direto, ó, e aqui a gente já vai ver, olha só, Tesouro Pré-fixado 2027 rendendo 14,63% ao ano. Imagina, você compra agora esse título, você tem esse rendimento de 14,63% ao ano até 2027. E depois a gente tem também o IPCA+, olha, rendendo IPCA, que seria a garantia total ali da inflação, não importa se a inflação esteja 2%, a 5%, a 10%, isso já está garantido, essa cobertura do IPCA, mais um bônus, 7,32%. Isso aqui é muito alto e historicamente isso aqui foi visto em pouquíssimas vezes. Então isso está fazendo com que haja uma movimentação de investimentos e que os investidores tirem dinheiro de bolsa de valores e coloquem seu dinheiro em renda fixa, que seria em tese um investimento mais óbvio. Mas o que eu já venho falando faz tempo, muita gente acaba não percebendo, mas a renda fixa hoje ela está assim. Só que se a gente pegar ali os 14%, 14,5% ali, e você depois tirar ali o imposto de renda, que incide imposto de renda, esse ganho vai ser mais ou menos ali de uns 12% ao ano. Esses 12% ao ano ainda continuam sendo um bom investimento, continua sendo mais ou menos 1%, um e pouquinho ali ao mês. Só que o que vai acontecer? Uma hora isso aqui vai cair, isso aqui não é sustentável, não tem como o país ficar para sempre com esse tesouro pagando isso tudo aí. E quando isso aqui cair, quando novamente tivermos um outro ciclo de mercado, o que vai acontecer? As pessoas vão começar a correr contra o tempo, e aí começa aquela correria e começa aquele rally de alta nos ativos de bolsa de valores, tanto em ações quanto em fundos imobiliários. Então é isso que deve acontecer no futuro. Agora, quanto tempo isso vai demorar? Isso é o que a gente não tem como saber. Pode demorar 1 ano, pode demorar 3 anos, 5, 10 anos. Mas o fato é que se você é um investidor que sabe fazer essa análise que eu te falei, que sabe tirar as encrencas, eliminar as encrencas e realmente comprar bons fundos imobiliários, a gente está de fato num excelente momento. A gente pega vários fundos aí que estão em preço, na relação PVP ali, preço sobre valor patrimonial, na mínima histórica. Ou seja, nunca tivemos uma precificação assim tão baixa. Então, cara, é claro que o mercado, o investidor está com muito receio, mas por isso que eu falo, você tem antes de tudo que se perguntar, você é um investidor de curto prazo ou de longo prazo? Na teoria, todo mundo fala, eu sou investidor de médio e longo prazo, mas na prática o cara fica com medo e acaba se apavorando e vendendo no pior momento possível, ou seja, na baixa, perde dinheiro, sai falando muito mal e aí acaba levando muitos investidores ao mesmo sentido, ou seja, a ficarem com cada vez mais medo de bolsa de valores. Então, cara, veja antes de tudo o seu perfil. Você é um investidor de curto prazo
prazo ou longo prazo. Se você é de curto prazo, busque ativos para investimentos de curto prazo. Fundo imobiliário, ações não são investimentos para curto prazo, então fique fora deles. Simplesmente isso, fique fora deles. Vá para renda fixa, que aí você está no lugar certo. Não vai ter essa oscilação, não vai ter essa perda que você vai acabar tendo por escolhas ruins em bolsa de valores. E também saiba, caso você ainda assim opte por investir em fundos imobiliários, saiba os momentos bons realmente para você fazer compras. Não compre quando você estiver com pouco de desconto. Você sempre deve levar em consideração o risco-retorno. Dito isso, a minha opinião aqui é que fundo imobiliário não é para todo tipo de investidor. Parece tranquilinho, mas estamos falando de renda variável. Não esqueça que é uma renda variável. Então não há certeza de nada, não há certeza de ganhos. Quem te vende ganhos aí certos, líquidos e certos em fundos imobiliários, está te vendendo realmente uma enganação. Então fique de olho nisso aí, não caia, principalmente naqueles ativos ruins. A gente teve uma série, olha só, de fundos imobiliários muito, mas muito ruins, que realmente fizeram muitos investidores perder muito dinheiro. O DEVA 11, por exemplo, caiu aqui em seu período máximo 79%. TORD 11, 90,60%. HCTR 11, 77,45%. E Carlos, essa queda aí foi por quê? Não foi por conta de mercado. Isso aqui, eu tô te mostrando investimentos que realmente foram investimentos ruins. E tem um outro ativo aí, um outro fundo imobiliário, que o ticker dele, o código de negociação dele começa com V. Ele tá custando mais ou menos ali uns R$5. Se você tem ele na carteira, provavelmente você já sabe de qual eu tô falando. É uma encrenca também. É um outro fundo aí encrenca que tem canal por aí falando que é bom, que é mais oportunidade. Assim como eu vi muita gente falando do HCTR11, desses fundos aqui que eu te mostrei agora. E se você não sabe de qual fundo eu tô falando, cara, fala pra mim no comentário aí que não sabe, que quer ver um vídeo, que de repente eu trago um vídeo sobre esse fundo aí, beleza? Espero que você tenha curtido. Entre no nosso grupo do WhatsApp, deixa o like no vídeo aí, compartilha. E agora te deixo com esse vídeo aqui do meu lado, que eu tenho certeza que é um bom vídeo, que eu separei, eu analisei e não coloquei encrencas não, tá? Então dá uma olhadinha ali, não é recomendação de compra, mas tenho certeza que dali você pode tirar algumas oportunidades.